Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, como eu havia dito na aula passada, hoje nessa aula aqui eu vou deduzir para vocês a equação da quantidade de movimento, né, para um volume de controle inercial, e depois a gente vai aplicar ele em um exercício, ok? Então a aula de hoje basicamente é essa, vai ser uma aula de no máximo, acho que uma horinha, tá? Então vamos lá comigo aqui, que hoje a nossa aula de novo é no nosso caderno aqui digital, caderno virtual, sei lá, tá? Então aqui eu só deixei uma figura aqui para depois eu vou durante a dedução eu vou precisar mostrar para vocês de novo essa figura, então para não ter que ficar abrindo slide de novo, aí eu já deixei a figura aqui, tá bom? Então vamos lá comigo. Equação da quantidade de movimento para um volume de controle. Para um volume de controle inercial. Tá? Então vamos deduzir essa equação aqui. Como eu disse na aula passada, igualmente para a equação da continuidade, né, que é a equação da conservação de massa que a gente viu na aula passada, vocês vão usar essa equação aqui o resto da vida de vocês também, tá bom? Então vamos lá. Como eu estou falando em movimento, né, em quantidade de movimento, a gente vai partir da lei básica, né, para sistema da segunda lei de Newton, tá? Para um sistema movendo-se em relação a um sistema de coordenadas inerciais. Então, essa equação inerciais. Então, essa equação a gente viu na primeira aula, né, da parte de aplicação para volume de controle, na qual é dado então força vai ser igual a variação de pressão em função do tempo, isso para um sistema, né? Então, onde o P, desculpa, né, pessoal, eu falei pressão aqui, estou confundindo força igual a tô confundindo com pressão é igual a força sobre a área, né? Aqui a força é igual a variação da quantidade de movimento linear, né, em função do tempo, tá, pessoal? Desculpa pelo erro aí. Então o P aqui é a quantidade de movimento linear do meu sistema, que é igual à integral da massa do meu sistema V dm. Porém, o que era esse dm mesmo? Era o ρdv, né? Então vai ficar integral agora do volume do meu sistema V ρ dv, né? Tá bom? E quem que são essas forças, pessoal? A gente viu também lá nas aulas passadas que essas forças é a força resultante que inclui todas as forças de campo e de superfície que está atuando no meu sistema. Então, essa força resultante vai ser igual ao quê? As forças de superfície mais as forças de campo, né?
Ou seja, essa aqui é a força resultante que inclui todas as forças de campo e de superfície atuando sobre o sistema, né? Tá? Pessoal, lembrando, quem são as forças de superfície mesmo e as forças de campo, né? As forças de superfície pode ser as forças devido à pressão e atrito, né? E as forças de campo devido à ação da gravidade, né? E também o que? Efeitos eletromagnéticos, né? Se tiver, ok? Então, vamos lembrar daquela equação que correlaciona sistema com volume de controle, né? Então, lembrando da equação que relaciona as formulações para sistema e volume de controle, ela é dada por dN sobre dt do sistema é igual ao del t da integral do que acontece lá no interior do volume de controle, lembra? Eta ρ dv mais a integral do que acontece na fronteira, né, da superfície de controle, do meu volume de controle, que é eta ρ, o dv é que? O dv é v dA. Lembrando que esse produto aqui é um produto escalar entre os dois vetores, né? Então, pessoal, de acordo com a nossa equação ali de cima, quem que seria o nosso N? Lembra que o N é a propriedade extensiva, né? Olha lá, é a propriedade extensiva do meu sistema. Então, quem que é a propriedade extensiva do meu sistema aqui, aplicando da segunda lei de Newton? É a quantidade de movimento linear, né, pessoal? É o P, tá? Então, o N vai ser igual ao P. Pessoal, quem não lembra dessas coisas, eu aconselho a revisar de novo a aula, né? E entender cada termo dessa equação, as variáveis, tá? E o eta é a propriedade intensiva. Quem que é a propriedade intensiva aqui nossa? Lembra lá da equaçãozinha? Lembra que n era igual à integral de m eta dm? Então o eta aqui, a propriedade intensiva, é a velocidade, tá? O vetor velocidade. Então vamos colocar aqui. É o vetor velocidade. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar essas duas propriedades, né? Vamos aplicar aqui na equação que relaciona as formulações para sistema e volume de controle, ok? Então vamos lá. Substituindo. Então a gente tem que dp dt do meu sistema é igual a del t, integral do volume de controle. O eta agora vai ser a velocidade, ρ dv, lembrando que esse vzinho cortado é o volume, né? Mais a integral da superfície de controle, vetor velocidade substituindo eta, ρ
VDA. Pessoal, não posso colocar esse V ao quadrado aqui, porque lembrando de novo, né, esse produto aqui entre o V e o dA é um produto escalar entre dois vetores, tá? Então não posso colocar na equação V ao quadrado aqui. Primeiro eu tenho que fazer esse daqui, né? Aquela questãozinha lá da angulação entre o dA e o vetor velocidade, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, né, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui que é o dp dt do meu sistema, tá? A gente sabe que o dp e o dt do nosso sistema é dado pela força, né, do sistema, né? A força que está sendo aplicada sobre o sistema. E essa força que está aplicada sobre o sistema, ela pode ser tanto ela é a soma, né, de todas as forças, tanto de campo como a de superfície, né, sobre o meu sistema. Porém, lembra que para dedução dessa equação aqui, cadê? Para dedução dessa equação aqui, né, essa relação das formulações para sistema e volume de controle, né, foram feitas essas considerações aqui, né? Lembrando aqui, eu já expliquei essa figura aqui para vocês na aula passada, tá? Acho que na aula retrasada até. Porém, só relembrando aqui que olha só, professor, por que eu estou falando isso, né, pessoal? Deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque dp e dt apareceu aqui e apareceu aqui, né? Só que é para o meu sistema, ok? Então essas forças aqui, essa força resultante é sobre o sistema. E por que eu posso substituir esse dp dt aqui do meu sistema, né, que está aqui na equação dp dt do meu sistema, como sendo uma força sobre o volume de controle e não uma força sobre o sistema? Eu posso, pessoal, por quê? Porque aqui na dedução daquela equação, olha só, em tempo t igual a zero, tanto o meu sistema como o meu volume de controle, eles são os mesmos, tá? Eles se coincidem em t igual a zero, no tempo t0, tá? No tempo inicial. Então, eu posso dizer que como o sistema e o VC e o volume de controle coincidem em t0, né, no tempo inicial, então eu posso falar que as forças que estão sendo atuadas sobre o meu sistema, que é o dp/dt, ele pode ser igual às forças que estão atuando sobre o volume de controle, por causa disso, né? No tempo t0, tanto o sistema como o volume de controle se coincidem, tá? Então as forças que estão atuando sobre o sistema vão ser as forças que estão atuando sobre o meu volume de controle. Então sim, então eu posso dizer que aquela equação dp dt do meu sistema aqui vai ser igual à força resultante sobre o volume de controle, que é então e que é igual também à força resultante sobre o sistema. Então a força vai ser igual à força de superfície, todas as forças de superfície mais todas as forças de campo que estão atuando sobre o meu volume de controle ou sobre o meu sistema, vai ser igual a del t integral do volume de controle de V ρ dV mais a integral da superfície de controle de V ρ VdA. É facinho, né, pessoal? Então, essa daqui é a nossa equação geralzona da quantidade de movimento para um volume de controle inercial, tá? Também posso dizer que é a segunda lei de Newton. De Newton para um volume de controle
não submetido à aceleração. O fluido está em movimento, né, pessoal? Mas está escoando, mas ele não está sendo submetido a uma aceleração, tá? Essa equação também, pessoal, vou até fazer em preto aqui. Ela mostra que a soma de todas as forças atuando sobre um volume de controle não submetido à aceleração, como eu já disse, é igual à soma da taxa de variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle, que é o primeiro termo ali depois do igual, com a taxa líquida do fluxo de quantidade de movimento pode ser saindo ou entrando, né, da superfície de controle, que é o SC, tá? Então, olha só, ela mostra, né, que a soma de todas essas forças atuando sobre um volume de controle não submetido a uma aceleração vai ser igual à soma da taxa de variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle mais a taxa líquida de fluxo de quantidade de movimento saindo, né, ou entrando na superfície de controle, tá? Então aqui é o que acontece no interior do meu volume de controle e aqui é o que acontece do que está atravessando a minha superfície de controle, né? Lembra desses termos lá da equação geral, tá? Daquela que foi deduzida lá em cima. É só lembrar, quem não lembrar aí, ok? Continuando aqui. Vamos falar um pouquinho das forças de campo e força de superfície, tá? Então, sendo B as forças de campo, podemos escrever para uma unidade de massa como sendo que as forças de campo é igual à integral, né, de B dm, que vai ser igual à integral do volume de controle
B, quem que era dm mesmo? Rho dv, né? Rho dv, tá? Se a força de gravidade, né, for a única força de campo aqui, atuante no volume de controle, então a gente vai ter que o quê? Que a força de campo por unidade de massa vai ser a própria gravidade, tá? Já as forças de superfície, vocês vão compreender mais, pessoal, quando a gente fazer exercício, tá? As forças de superfície, a força, né? A força de superfície devido à pressão, ela é dada pelo quê? Força de superfície é igual a integral de área menos P, pressão, tá? Não é ρ, dA, tá? Pessoal, aqui, por que eu coloquei esse menos, tá? O certo aqui é o PdA aqui, são pressões, você teria que fazer, né? A pressão é um vetor também, aí você teria que fazer o produto escalar aqui entre os dois vetores. Então eu tirei o ponto daqui, né? Aqui teria um ponto, né? Mas eu tirei o ponto daqui e já deixei negativo. Por que eu deixei negativo, pessoal? Lembra lá que eu expliquei para vocês, né? Então se eu tenho, sei lá, o meu volume de controle lá, minha superfície de controle, né? Do meu volume de controle. O dA tá sempre o que, pessoal? O dA tá sempre saindo, né? Então o dA tá para cá. Só que a pressão, o vetor pressão da pressão tá sempre para onde, pessoal? Tá sempre entrando, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então a gente tem meu vetor dA e o meu vetor de pressão. Então a gente sabe que o cosseno de 180 graus vai ser menos 1, né? Então fica esse negativo aqui, tá bom? Por isso que tem esse negativo, tá? E para finalizar, pessoal, a gente sabe que a equação de movimento ela é vetorial, tá? Então ela pode ser escrita na forma de três equações, né? Que estão relacionadas com as componentes escalares. Então, as componentes escalares da equação da quantidade de movimento, que eu vou chamar, pessoal, daqui para frente de EQM, tá? Equação da quantidade de movimento, ok? Para não ter que ficar escrevendo toda hora isso. Em relação a um sistema de coordenadas x, y, z são, tá? Então, pegando essa equação aqui, ó, com relação às três componentes escalares, cadê? Então a gente vai pegar essa equação aqui, que a gente definiu, né, da equação da quantidade de movimento, e escrever ela para as três componentes escalares, x, y e z, ok? Então, para a direção x, eu vou ter f de x é igual a força de superfície de x, tá vendo? Eu tirei o vetor agora, né, pessoal? Porque eu já estou falando que é na direção x, né? As forças de campo na direção x é igual a del t, integral do volume de controle. Agora o vetor velocidade aqui, né? Eu vou chamar de u, que é a componente escalar do vetor velocidade na direção x. Rho dv, tá? Então eu peguei aqui esse vzinho aqui, ó, esse v, né? Essa vetor velocidade aqui e chamei ele de u, que é a componente escalar na direção x desse vetor velocidade aqui,
tá? A mesma coisa eu vou fazer para esse outro V aqui. Então, como vai ficar a equação? Mais a integral da superfície de controle de U, ρ, V, dA. Aqui eu não mudei, né, pessoal? Aqui eu não mudei porque eu preciso primeiro, na hora de resolver, né, eu preciso primeiro fazer esse produto escalar aqui entre dois vetores, tá? Consequentemente, então, para a componente y, né, para a direção y, eu vou ter fs de y mais fb de y vai ser igual a del t, integral do volume de controle. Agora, a componente escalar do vetor velocidade na direção y é dado por um vzinho, tá? Um v minúsculo, ρ dv, mais a integral da superfície de controle, um vzinho, ρ v dA, tá? E por último, as forças na direção z vai ser igual a Fs de z mais as forças de campo na direção z vai ser igual a del t, integral do volume de controle. Agora, a componente escalar do vetor velocidade na direção z é o w, né? A gente chama de w. W, o dv, mais a integral na superfície de controle, w, o v, dA. Ok? Então tá aí, pessoal, as equações que vocês vão utilizar ao longo do curso aí para vocês resolverem os exercícios, né? Como eu disse, é importante vocês entenderem cada componente da equação, né? Um é o que acontece no interior do meu volume de controle, né, com relação à quantidade de movimento, né? E a outra é a taxa de fluxo de quantidade de movimento, né? Forças de superfície e forças de campo aqui desse outro lado, ok? Então vamos lá. Vamos aplicar isso no exercício aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. Tá, beleza. Vamos ler aqui comigo, pessoal. A água sai de um bocal estacionário, o bocal está fixo, né, parado, e atinge uma placa plana conforme mostrado a figura ali. A água deixa o bocal a 15 metros por segundo. A área do bocal é 0,01 metros quadrados, admitindo que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo da placa, ou seja, não espirra para outro lugar, né, não volta para outro lugar, tudo que está chegando ali na placa ela vai escoar depois ao longo da placa. Determine a força horizontal sobre o suporte. Tá vendo, pessoal? Os exercícios já começaram a dar uma complicada, né? Pessoal, esse exercício pode se resolver de duas maneiras, dependendo de como você escolher o volume de controle. Lembra nas primeiras aulas, lá no início do curso, que eu falava, pessoal, é importante escolher o volume de controle legal, assim, para você conseguir facilitar a tua vida na hora de resolver o seu problema? Então, agora a gente vai começar a aplicar isso daí, tá? Deixa eu fazer aqui em verde, tomara que não dê problema no meu coisa. Deixa eu dar um salvar aqui. Pessoal, então o que ele está falando aqui? Ele está falando que sai um jato aqui do bocal, vou fazer em verde. Está falando que sai um jato do bocal aqui. E escoa, e ele fala que escoa ao longo da placa, né? Vamos lá. Mas não sei se eu vou conseguir fazer assim com a régua, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Tá? E ele também pode escoar para baixo, né? Como que eu vou fazer isso agora? Deixa eu refazer aqui. Fazer aqui. Fazer aqui.
Pronto. Tá, pessoal? Então tô falando que todo jato de água aqui, ó, sai pela broca aqui e escoa, né, ao longo da placa aqui, tá? Então isso daqui tá bem grudadinho aqui com a placa. É basicamente isso que está acontecendo. Tá bom. O que a gente vai fazer, pessoal? Vai escolher o meu volume de controle, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. O meu volume de controle. Então eu vou pegar tudo. Vou pegar a placa aqui junto com os jatos, tá? Então vou pegar daqui. Vamos lá de novo aqui. Daqui até aqui. Então olha só. Peguei meu volume de controle. Esse é o meu vermelho. Tá em vermelho, né? Vou escrever aqui, ó. Tirar a régua. É o meu volume de controle, ok? Então vamos lá, vou chamar essa entrada aqui, vou chamar de 1, tá? Essa região, vou chamar de 2 aqui e vou chamar de 3 aqui embaixo, tá? Que é para onde os jatos da broca estão indo. O jato da broca, eu tô achando que é aula de petróleo agora. Desculpa aí, pessoal. Os jatos aqui do bocal tá indo, né? Então, primeiras coisas que a gente vai fazer antes de resolver o exercício. Algumas considerações. A primeira aqui, eu vou considerar como sendo, tá? Minhas coordenadas aqui. X e Y positivas nessas direções aqui, tá? Caramba, começou um temporal aqui. Então vamos lá. Aqui está meu X e o Y positivo nessa direção aqui. Considerações. Primeiro, estou considerando o escoamento permanente, ou seja, as propriedades não variam com o tempo. Segundo, estou considerando que a água é incompressível, né? Então, escoamento incompressível. Incompressível quer dizer que a massa específica é constante, né? E estou considerando que o escoamento é uniforme em cada seção onde o fluido cruza o volume de controle, tá? Então o fluido cruza o volume de controle aonde? Aqui em 1, né? Que está entrando no meu volume de controle, em 2 que está saindo e em 3 também que está saindo, ok? Então, pessoal, vamos aplicar aqui a equação da quantidade de movimento, já que ele está falando de força, né? Qual é a equação que está relacionada com força? A equação da quantidade de movimento, né, pessoal? Então, aplicando aqui a equação da quantidade de movimento, eu tenho então que a força é igual às forças de superfície mais as forças de campo, que é igual a del T, a integral do volume de controle, né? V rho dV mais a integral da superfície de controle V rho VdA.
né? Essa foi a equação geral lá que a gente viu da equação da quantidade de movimento. Porém, o que a gente pode simplificar aqui, pessoal? Olha lá na consideração, escoamento permanente, as propriedades não variam com o tempo. Então, del t, integral do volume de controle de V ρ dV, vai zerar, né? Então, esse primeiro termo aqui já simplifica a nossa equação e zera, né? Então, sobrou só o quê? Que a força vai ser igual a força de superfície, né? A força resultante é igual a força de superfície mais a força de campo. Vai ser igual, então, somente a integral da superfície de controle, V ρ V dA, ok? Beleza até aí, pessoal? Então vamos lá. Bom, tá montada a nossa equação geral aqui do para equação da quantidade de movimento, né? Porém, pessoal, como a gente está falando em forças, vamos ver quais forças estão atuando sobre o nosso volume de controle. Então eu vou desenhar aqui de novo o volume de controle, tá? Eu vou colocar aqui mesmo. Acho que aqui dá. Não, eu vou colocar aqui. Vamos desenhar aqui de novo o nosso volume de controle. Então vamos lá. Então esse aqui é o volume de controle, né? É aquele volume de controle. Eu peguei esse volume de controle aqui e trouxe ele para cá. Tá bom, pessoal? Quais são as forças que estão atuando aqui sobre ele? Eu vou ter forças devido à pressão, né? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui que é melhor na canetinha. Então eu vou ter forças devido à pressão. Desse lado aqui, do meu volume de controle. Tem uma distribuição uniforme aqui, tá? Da pressão. Então, quem que é a pressão atuando aqui, pessoal? A própria pressão atmosférica, né? Que está atuando sobre a superfície. Ah, por que não tem em cima e embaixo? Pessoal, tem, mas aqui eu não ilustrei porque vocês vão ver daqui a pouco o porquê que eu não ilustrei, tá? Bom, temos também o que? Temos a força-peso, tá? Que eu vou chamar de W maiúsculo. E temos, pessoal, o que mais? Tem mais alguma força? Tem, né? Ele não quer saber, olha lá, ele não quer saber, determine a força horizontal sobre o suporte, né? Você vai ter as forças de reação, né? Qual que é a força de reação? Porque você vai ter um jato de água aplicado sobre uma placa. Então você vai ter a força de reação do suporte, por exemplo, sobre o volume de controle, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar a reguinha. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa direção como sendo positivo, eu vou ter o meu RY e como positivo aqui para a direita, na direção horizontal, eu vou colocar meu RX. Já vou falar para vocês o que é cada um. Então é RY e esse aqui é meu RX. Então vamos lá. Rx e Ry são forças de reação
do suporte sobre o volume de controle, tá? Então esse daqui, o Rx, é lógico na direção X e o Ry na direção Y, ok? Quando eu falo pressão de um jato livre, então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, pressão em um jato livre é a pressão ambiente, que é a nossa pressão atmosférica, ok? E o W é a força de campo, que é a devido ao peso, tá? Pessoal, aí eu falo para vocês, né? Por que eu quis deixar bem claro aqui pressão em um jato livre? Sempre quando vocês ouvirem falarem em jato livre, quer dizer que a pressão do jato é a própria pressão ambiente, que é a própria pressão atmosférica. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, entrando aqui no meu volume de controle desse lado esquerdo aqui, a própria pressão atmosférica. Se o exercício, né, se o problema te fala assim, que a água sai desse jato aqui com uma pressão tal, né, cuidado, você vai ter essa pressão junto com a pressão atmosférica ali, tá, atuando, né? Então aí você tem que ver o que tem que fazer aqui. Tem que considerar uma pressão diferente aqui da pressão atmosférica, pelo menos naquela área do jato, ok? Eu acho que a gente vai fazer um exemplo desse mais para frente, numa aula de exercício, tá? Mas eu não tenho certeza agora. Mas eu acho que eu faço sim. Então vamos lá. Como ele quer a força horizontal sobre o suporte, eu vou pegar minha equação geral aqui da quantidade de movimento e vou aplicar ela para a componente x, né? Igual a gente fez aqui na dedução, né? Então eu vou usar essa equação aqui, f de x, ok? Então, só que ali está resumida porque a gente já cancelou, né? Tá simplificada que a gente já cancelou esse primeiro termo aqui, tá? Então vamos voltar lá. Então, voltando para essa equação aqui, né? Para a direção x. Então vamos lá. Para a direção x, o que a gente tem? Fs de x mais Fb de x vai ser igual à integral da superfície de controle, componente escalar do vetor velocidade na direção x, que é o u, ρ, v, dA. E olha só, pessoal, dá para simplificar mais ainda essa equação, né? Por quê? Eu posso dizer não, né? É o que acontece. Força de campo na direção x é nula, né? É zero, não tem, né? A força de campo, se a gente pegar ali o nosso diagrama aqui de corpo livre para o volume de controle, olha só, a força de campo aqui é devida ao peso, né? O peso está somente atuando na direção y, na direção x ele não tem nenhuma componente, então eu posso cancelar. Então vai sobrar somente força de superfície na direção x é igual à integral da superfície de controle de u, ρ, v, VDA, tá? Bom, vamos calcular primeiro a força de superfície de x, né? Então, avaliando Fs de x, o que a gente tem? São as forças de superfície, né? A força de superfície pode ser devida à pressão e ao atrito. Aqui eu não estou falando que tem atrito, então vamos considerar somente as forças devidas à pressão. Então, se a gente olhar nosso diagrama aqui, né? Eu tenho pressão atuando desse lado aqui do meu volume de controle e tenho pressão atuando do outro lado do meu volume de controle. Sendo que essa área aqui, transversal, é igual a essa outra área aqui do outro lado, né, oposta aqui, do meu volume de controle. Então, desse lado aqui, eu estou considerando, lembra lá que eu falei, né,
estou considerando as coordenadas y positiva para cá e x positivo para cá, né? Então, pressão ATM aqui. Lembra que pressão era igual a força sobre a área? Então, força vai ser igual a pressão vezes área, né? Então, para o lado esquerdo ali no meu volume de controle, eu tenho o quê? Pressão atmosférica vezes a área, positivo, né? Do outro lado aqui, eu tenho a pressão no sentido negativo da direção x, né? Então, pressão ATM vezes a área menos a pressão ATM vezes a área é a mesma, como eu já disse, né? Mais o que? Qual outra força atuando aqui na direção x? Oh, meu Deus do céu. Qual que é a outra força atuando aqui na direção x? É o meu R de x, né, pessoal? Tá? Então, mais, considerei ele positivo ali, né? Poderia ter considerado ele ao contrário, não tem problema, daí isso ficaria menos R de x. Mas aqui eu deixei como positivo mais R de x, tá? Então, esse termo já se cancela com esse, tá? E sobrou somente, então, que o F, as forças de superfície na direção x vai ser igual à força de reação aqui, que é a força de reação do suporte sobre o volume de controle, tá? Na direção x aqui no caso, ok? Então, substituindo ali na equação, ali em cima, eu vou ter que R de x vai ser igual então à integral da superfície de controle de U ρ v dA. Ok? Beleza. Vamos resolver agora essa integral. Ah, professor, não faço a mínima ideia por onde começar. Olha só. Tem que lembrar o que significa esse termo. O que era esse termo mesmo? Era a taxa de fluxo da quantidade de movimento atravessando a superfície de controle do seu volume de controle, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, para o nosso desenho aqui do volume de controle, quem que está atravessando a minha superfície de controle? É o jato do bocal, né? Então, ele está atravessando ali na região 1, o jato do bocal, e depois quando ele bate na placa, ele vai atravessar, né, a região 2, lá no meu volume de controle, na minha superfície de controle, e vai também sair, né, atravessar a minha superfície de controle lá na região 3, por isso que eu numerei 1, 2, 3. Então, essa integral tem que considerar tudo que está atravessando a minha superfície de controle, certo? Então essa integral vai ficar igual a integral, vou chamar da área 1, tá? Que é a região 1 lá, área 1, que é onde está atravessando ali o jato do bocal, V dA, né? Vou chamar de 1 aqui, mais a integral da área 2, U2 ρ V dA, mais a integral da área 3, U3 ρ V dA. Ok? Então tem que resolver todas as integrais aí. Então R de x, né? Vamos lá, resolver o primeiro. Estou considerando então que o escoamento é uniforme, né, em todas as seções, né, todas as regiões que atravessam a minha superfície de controle. Foi uma consideração que eu escrevi ali em cima. Então, para resolver essa integral aqui, é só fazer o produto escalar entre os dois vetores aqui. Então, vai sair da integral, né? Como é uniforme, né, as velocidades, então vou sair aqui da integral, vai ficar U1 ρ V1 vezes A1, né? Só que deixa eu fazer direto aqui, porque vocês já estão careca de saber isso aí. Esse produto escalar aqui, né? O V1 dA, né? Então olha só, eu tenho o vetor velocidade entrando e tenho o dA saindo. Então, aqui vai ficar menos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Já vou colocar direto aqui, ó. Menos
né, ρ V1 A1, ok? Beleza? Mas, resolvendo essa integral, pessoal, quanto que dá? Zero. Resolvendo a integral aqui na terceira, da área 3. Zero. Por que zero, pessoal? De novo, cuidado com os conceitos, né? O que é o U2 e o que é esse U3? É a componente escalar do vetor velocidade na direção x, certo? Porém, esse U2 e U3, eu tenho alguma componente escalar na direção x? Não, eu tenho só na direção y, tá? Então, esses dois termos aqui é zero, tá? Os dois termos, cada um é zero aqui. Então, fica zero mais zero, ok? Eu escrevi isso aqui para vocês, que é para vocês nunca mais errarem, tá? Então, o que a gente mais tem que ter cuidado aqui, tá? Onde esse U1, né, que é a componente escalar do vetor velocidade 1, ele vai ser igual a V1. Por que a gente tem que ter cuidado, pessoal? Se a gente voltar lá de novo no nosso desenho, né? O V1 está entrando aqui no meu volume de controle, né? O V1 está entrando. Ele está na direção positiva de x. Então o U1 é igual a V1. Se ele tivesse saindo, esse U1 seria igual a menos V1, tá? Então cuidado com isso. Entendeu? Então tá aí a minha componente escalar do vetor velocidade V1 é igual ao próprio V1, tá? Então, substituindo aí os valores, não vai mudar nada aqui na equação, né? Então R de x vai ser igual a menos 15 metros por segundo, que foi a velocidade que ele falou que é saindo do jato, vezes a massa específica da água. Pode colocar 1000 ou 999, não tem problema, quilogramas por metro cúbico, né? Que é o volume, vezes a velocidade V1, 15 metros por segundo, vezes a área. Quem que é essa área, pessoal? Hã? Qual que é essa área aqui do que está atravessando o meu volume de controle? É a própria área do bocal, tá, pessoal? É a própria área do bocal que ele deu ali, que é de quanto? De 0,01 metros quadrados, tá? Então, vezes 0,01 metro quadrado, ok? Ok, resolvendo toda essa equação aí, eu vou ter que R de x, então, tá tudo nas unidades SI, então vai dar em unidade de força, que é Newton, né? Menos 2,25 kN, tá? Essa daqui, então, lembrando que é a força do suporte sobre o VC. E esse valor negativo aqui quer dizer que eu errei o lado, né? Então a força de reação do suporte sobre o volume de controle, ele está no sentido contrário, ok? Resolvido o problema, pessoal. Resolvemos o primeiro exercício. Então esse daqui foi pro... Eu esqueci de colocar aqui, né? Pro nosso volume de controle 1, né? Pro nosso primeiro volume de controle. Agora vamos pegar um outro volume de controle. Para isso eu já deixei... Eu não fui bobo. Eu já deixei a figurinha aqui, né? Olha aí. Tô ficando esperto, pessoal. Volume de controle 2. Tá? Então vamos lá. Para a gente resolver agora adotando um outro volume de controle. Pessoal, agora o que eu vou fazer? Deixa eu desenhar de novo aqui os jatos da broca. Da broca não, pessoal. O jato do bocal. Tô achando que é petróleo aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui. Um aqui pra cima. Outro aqui pra baixo.
Tá, então tá aqui os jatos do bocal. Tá difícil, né? E vou escolher agora um volume de controle. Olha o volume de controle que eu vou escolher. Tem que pegar os jatos, né? Tem que pegar todas as saídas e todas as entradas. Então vou pegar aqui, ó. Até encostar aqui na minha placa. Ok. Olha aí meu volume de controle 2. Volume de controle 2. Ok? Ai, ai. Então, vou escrever aqui para vocês, tá? Mas já é bem observado isso aí já. O volume de controle foi selecionado de modo que as áreas das superfícies esquerda e direita sejam iguais à área da placa, que eu vou chamar de AP, tá? Então tá vendo, pessoal? Não ficou muito certinho aqui, né? Mas essa superfície aqui, desse lado aqui do meu volume de controle, a área dessa superfície é a mesma área da placa, que é igual desse outro lado aqui, esquerdo, ok? Da minha superfície de controle, tá? Outro detalhe, que às vezes na figura ele não dá para observar direito, né? O volume de controle está em contato com a placa sobre toda a superfície. Sobre toda a superfície. Ok? Então vamos lá. O que vai mudar aqui, pessoal? Vai mudar a hora que eu fizer aquele diagrama ali, né? Das forças, né? Então o que acontece? Deixa eu transportar de novo, né? Vou transportar aqui meu volume de controle. Ok. Agora, pessoal, o que eu vou ter? Quais são as forças que estão atuando aqui desse lado? Então eu vou ter as forças devido à pressão atmosférica. Ok? Aqui então, pressão ATM, tá? Por que eu coloquei só desse lado, pessoal? Porque desse lado, lembra que eu falei ali, ó, ele está em contato com a placa sobre toda a superfície, meu volume de controle. Então não vou ter mais pressão atmosférica aqui dentro. Eu vou ter somente o quê? Uma força horizontal de reação da placa sobre o volume de meu de controle, tá? Eu vou deixar ele positivo, vou considerar ele positivo e vou chamar ele de BX. BX, tá? Então, esse BX é a força horizontal de reação da placa sobre
o volume de controle, tá? Considerei desse jeito, né? Eu poderia ter considerado desculpa, o peso aqui, o W, poderia, mas a gente sabe já do exemplo aqui anterior, né, do volume de controle 1, que a força de campo vai ser zero, né? A força de campo vai ser zero porque não vai estar atuando na direção X, né, devido à força peso, né? Tá? Então eu tô nem coloquei aqui no desenho, então eu só coloquei as forças aqui na direção X, ok? Na horizontal, tá? Então, pessoal, como que vai ficar a equação? Então, a componente x da equação da quantidade de movimento é Fs de x é igual à integral da superfície de controle U rho v dA. Mesma coisa que a gente fez lá no pro volume de controle 1, ok? Que vai resultar em Fs de x. Quem são minhas forças de campo aqui, pessoal? Então, na direção x, eu vou ter as forças devido à pressão, então vai ser pressão atmosférica vezes a área. Desculpa, pessoal. Então, pressão atmosférica vezes a área. Mas quem que é aquela área, pessoal? É a área da placa, né? Lembra que eu falei que o lado esquerdo do meu volume de controle é a área da placa, que é igual ao do meu lado direito, que tem a área da placa também? Ok. Mais a outra força, que é a de reação, que é o Bx, né? Isso vai ser igual a integral de A1, U1, ρ, V, dA, mais a integral de A2, U2, ρ, V, dA, mais a integral de U3, ρ, V, dA, né, pessoal? Lembrando que esses termos aqui é zero, porque não tem a velocidade na direção, né, a componente escalar do vetor velocidade na direção x, tanto para a região 2 como na 3, não tem, né, para a direção x, então é zero. Então sobrou só o 1, que é a mesma que deu lá para o volume de controle 1, né? Então, Fs de x vai ser igual a pressão atmosférica vezes a área da placa mais Bx vai ser igual a gente já calculou lá no exercício, vai ser igual a menos 2,25 kilonewtons, não é isso? Então vamos lá. Então, isolando o meu B de x ali, minha força de reação, vai ser igual a menos pressão atmosférica vezes a área da placa, mais, menos, desculpa, 2,25 kilonewtons, tá? Chegamos nessa equação aqui. Porém, pessoal, como eu considerei esse volume de controle aqui, agora eu preciso considerar a placa, né? O que está acontecendo com a placa? A força de reação aqui da placa com a... Oh, meu Deus. Com o meu fluido aqui que está se chocando, né? Com esse jato aqui do bocal, tá? Então, se eu pegar... Vixe, eu vou ter que desenhar agora, pessoal. Vou fazer mais ou menos aqui, tá? Vou fazer em azul. Então, se eu pegar a placa...
Se eu pegar a placa aqui. Deixa eu tirar aqui. Vai ficar aqui. Aqui, né? O que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter meu BX aqui. E vou ter o que, pessoal, também aqui? Eu tenho a pressão atmosférica atuando aqui, né? Tá? Toda a minha pressão atmosférica. É, é, atuando, né? Aqui desse lado da placa, né? Que é essa pressão atmosférica também está atuando tudo aqui na placa, né? Lembrando que vou colocar então as forças de reação da placa, que é esse que a gente quer achar, né? Tá? Que são o R de x e o RY. O RY não vai interessar pra gente porque ele quer só as forças horizontais, né? Essa daqui é a nossa pressão atmosférica. Então como que vai ficar, pessoal? Né? Isso aqui é um diagrama de corpo livre, tá? Somente da placa agora, né? Não estou considerando volume de controle, nada aqui. É só o diagrama de corpo livre da placa. Então o somatório, como essa placa está fixa, né? Então eu sei que a somatório de todas as forças na direção x tem que ser igual a zero, que é a condição de equilíbrio, né? Então vamos lá. Quais forças estão atuando na direção x? Menos b de x, né? Que está no sentido contrário do positivo de x que eu coloquei, né? Menos a pressão atmosférica vezes a área. Que área que é essa? É a própria área da placa, tá? Mais o R de x que eu considerei ali pelo lado positivo. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, se eu isolar o R de x, eu tenho que Bx mais pressão atmosférica vezes a área da placa, tá? Substituindo aquele Bx lá, né? Substituindo Bx, temos que R de x vai ser igual a menos PATM vezes a área da placa, menos 2,25 kN, mais a pressão atmosférica vezes a área da placa. Esses dois termos aqui vão se cancelar e o resultado foi o mesmo que para o volume de controle 1. Tá? Aqui, pessoal, a única diferença qual que foi? É que você vai ter, né? Tá aqui. É que aqui você, como você considerou o volume de controle sem considerar o suporte, né? Eu vou ter uma força de reação do jato, né? Da placa sobre o meu volume de controle, ou seja, devido ao jato aqui sobre a placa, né? E depois eu vou ter também essa força de reação aqui da placa sobre o meu volume de controle, que é onde está vindo o jato, porque eu considerei o meu volume de controle sendo só o jato. E essa daqui é igual essa outra força de reação aqui, porém de sentidos ao contrário, né? Então um faz força para lá, querendo empurrar a placa, e a placa faz força no jato, querendo empurrar o jato. Entendeu? Então essas duas forças são iguais, só que de sentido contrário. Tá? E aí a gente vê isso pelo diagrama de corpo livre aqui também e pelo volume de controle na qual a gente aplica todas as forças que estão atuando sobre ele. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Por hoje é só, já deu 1h10 aqui de vídeo. Então até a próxima aula, a gente vai fazer mais exercício e vou deduzir também a equação de Bernoulli para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, bom estudo, até mais.